a metalurgia do povo banto. Temos como orientador o professor Roberto de Oliveira. Somos a turma de Mecânica S7, disciplina Tecnologia Mecânica 3, e a equipe é composta por mim, Sheila Farias, Bruna Tabata e Marge Vinícius. Antes de entrarmos mais precisamente no foco do trabalho, que é de fato a metalurgia desse povo, achamos de extrema importância conhecer quem foram estes povos, como eles surgiram, como se expandiram pelo continente africano, quais foram suas características e o modo de vida, e assim obtermos uma compreensão completa e detalhada sobre o assunto. Quanto à origem, temos: eles tiveram como sua área de origem a região que hoje é Camarões e Nigéria. Na República dos Camarões, que fica na parte da África Ocidental. De lá, eles foram se espalhando para o leste e para o sul do continente africano, que também é conhecido como a parte da África subsaariana, que corresponde à parte abaixo do deserto do Saara. Sua expansão ocorreu por volta de 1500 anos antes de Cristo e durou cerca de 2500 anos. Durante esse tempo, eles ergueram cidades, estabeleceram impérios, ocuparam terras vazias e ganhavam territórios já habitados por outros povos que lá viviam. Apesar de possuírem uma origem comum, o mesmo tronco linguístico, os povos bantus apresentavam grande diversidade devido à vasta extensão territorial que conquistaram e ocupam. Essas diversidades estavam presentes nas organizações sociais, políticas e econômicas, como também no sistema de linhagem, parentesco, nas práticas religiosas, e isso era devido à grande extensão territorial que eles ocupavam, e assim os povos iam se diferenciando em algumas questões. O estudo dos povos bantus possibilita muito entender os processos de formação de alguns povos africanos. Vida do povo banto. Ao contrário dos povos nômades, os bantus eram agricultores e já conheciam o uso do ferro. Esses avanços permitiam colonizar um amplo território e nele viver naturalmente. Os povos bantus utilizavam da caça e da pesca, da agricultura e domesticavam os animais para sobreviver. Sobre a religião dos povos bantus, a religião banta se baseia na hierarquia das autoridades religiosas e são divisíveis entre o mundo invisível e o mundo visível. O grupo invisível são representados pelos antepassados, ancestrais e espíritos da natureza. Já os visíveis são representados pelos reis, chefes de reinos e clãs, anciãos, seres humanos e animais. Os povos bantus dominavam a metalurgia. É importante saber que os povos bantus surgiram na Idade do Ferro. Porém, é importante relatar idades que vieram antes do ferro. Uma das idades que vieram antes do ferro, a primeira, foi a Idade do Cobre. O cobre foi o primeiro metal a ser fundido pela sociedade pré-histórica. O cobre foi o primeiro metal que os seres humanos utilizaram para fazer ferramentas. Ele é um elemento químico, algumas vezes é encontrado em estado puro na natureza. Assim, tempos muito antigos foi possível extraí-lo e utilizá-lo. Isso provavelmente começou há cerca de 10.000 anos. O cobre ele é um metal muito bom para malear e fazer seus objetos. Só que o cobre não foi o tempo dos povos bantus. Aqui é só uma comparação. Falar agora sobre a idade do bronze. O bronze é o mais resistente do que o cobre. Ele é obtido através da mistura do cobre com outro metal, o estânio. Falar sobre a idade do ferro, que é a mais importante para nós. As outras duas idades foi só para comparar com a do ferro.
A Idade do Ferro foi onde surgiram os povos bantos. Agora eu vou falar um pouco sobre a Idade do Ferro e suas características. Não há evidências de como a extração do ferro foi descoberta, mas sabe-se que a produção do mesmo começou também na Anatólia. Esse material abundante era retirado de depósitos em minas. Os processos de fundição também eram semelhantes aos demais. As forjas, forno utilizado para aquecer metais da época, não conseguiam atingir a temperatura necessária para fundir o ferro. Então o ferreiro, por meio de golpes, tirava parte das impurezas do material e o levava para um segundo forno, onde continuava a ser batida até formar uma massa esponjosa. Após o respectivo processo de martelagem e aquecimento, originava-se uma barra de ferro pura, resistente e maleável. Os objetos eram moldados na fundição, mas dava-se um acabamento para corrigir as falhas. Como Agora eu vou falar alguns pontos importantes sobre a Idade do Ferro. A Idade do Ferro foi o último tipo de metal utilizado pelos hominídeos durante a pré-história. Segundo ponto importante, exigia uma especialidade técnica para a fabricação deste metal, ou seja, é o que eu acabei de falar, ele era um material muito difícil de se moldar. Ele era passado no fogo e o forjador dele batia muito até ele pegar a forma necessária. Era necessária a fundição, remoção de impurezas e regulação de quantidade de carbono, que era feita por meio na forja. Bom, como já falado sobre a origem desse povo e sobre um adentro sobre a idade dos metais, agora a gente vai falar sobre a metalurgia do povo Bantu. Bom, eles eram africanos, exerciam atividades ligadas à tecnologia, como a confecção de cerâmicas. Essa confecção ela geralmente era exercida por mulheres e de peças de metais. Os bantus, eles estavam entre esses povos que exerciam essas atividades tecnológicas e eles tinham bastante conhecimentos técnicos bem avançados e faziam parte de uma cultura de especialistas. Por isso, eles eram conhecidos como o povo que detinha o segredo da metalurgia. Eles eram ilustres metalúrgicos que conheciam e controlavam a temperatura do forno e a composição do material para a fundição. Através do estudo da arqueometalurgia, o que vem a ser essa arqueometalurgia vai ser o estudo do uso pré-histórico e da produção de metais pelos homens. Esse estudo ele vai constatar a sofisticação dessa tecnologia de fundidores usada na confecção desses metais e eram considerados superiores à indústria europeia da época. Essa manufatura ela foi sendo abandonada. Por quê? Por conta da concorrência das peças europeias, pois os africanos eles tinham um alto custo devido ao transporte da madeira para o carvão e do minério de ferro. E essa dificuldade ela foi acarretando uma acirrada concorrência entre o material europeu e o material africano. Porém, o material africano ele tinha uma alta qualidade em relação ao material europeu. Bom, esses povos eles apresentavam uma relação especial com o metal. E o metal, principalmente o metal que tinha uma relação especial com eles, era o ferro. Abaixo podemos ver duas imagens. A primeira dos povos bantus na idade do ferro e a segunda uma ferramenta de metalurgia de ferro. Agora eu vou falar mais um pouco sobre a metalurgia deles, adentrando mais para os artefatos que eles confeccionavam naquela época, principalmente enxadas, machados, enxós e pontas de lanças. Vale lembrar que as enxadas elas foram exportadas da região do Congo, depois fabricadas por ferreiros bantus. Esses artefatos, além de um valor utilitário, eles possuem um valor simbólico para aqueles povos. A enxada, por exemplo, ela poderia ser apenas uma ferramenta e também poderia ser uma oferenda mortuária.
um talismã protetor, por exemplo, representando saúde, status sociais, dentre outras coisas. Um dos motivos para estar relacionado a esses papéis sociais é que apenas alguns indivíduos, por exemplo, escolhidos, ele recebeu de seus antecessores os conhecimentos da metalurgia. O que isso significa? Que só tinha conhecimento da metalurgia aqueles conhecimentos que fossem passados pelos seus deuses ou ancestrais deles. Esse poder ele estava relacionado com o conhecimento da metalurgia. Por quê? Porque através disso eles obtinham melhores condições de trabalho nas suas atividades agrícolas, por exemplo, e domésticas, e também nas práticas militares deles. Aí houve aprimoramentos significativos na agricultura, na caça, tornando armas mais resistentes. Com essas armas mais resistentes, eles tiveram um aumento de defesa e com esse aprimoramento na agricultura, eles tiveram um aumento de produção. A partir do contato com a metalurgia do ferro, os povos passaram a controlar o poder e a submeter outros que não tinham contato com o metal. O que isso vem a ser? Que o impacto da presença do ferro nessa área, ela afetou as relações sociais e econômicas das populações locais daquela época. Ou seja, quem dominava esse saber passaria a ter posição cada vez mais diferenciada dentro daquelas sociedades. Abaixo podemos ver algumas ferramentas de ferro. Eu vou falar sobre a influência da metalurgia banta para o Brasil. Ela foi transferida por meio dos escravos, porque grande parte dos africanos que vieram para o Brasil no período da escravidão eram de origem banto. Chegados aqui no Brasil, eles eram levados principalmente para os estados de Maranhão, Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro e Alagoas. Devido à necessidade de troca constante de utensílios para a manutenção dos engenhos e para a produção agrícola, muitos ferreiros bantus eram comprados pelos senhores de engenho para fazer os abastecimentos das ferramentas em geral, além de consertos e manutenções nos meios de produção. Os produtos comumente mais utilizados eram machados, enxadas e foices. Como mencionado acima, eram utilizados na agricultura para o arado do chão, plantio e também no exemplo da segunda figura para o corte de cana-de-açúcar. Acredita-se que alguns utensílios foram trazidos da África, já outros foram feitos aqui pelas mãos desses ferreiros. Isso contribui muito para enraizar essa prática aqui no Brasil. E o cadinho, que era a principal técnica de forja do ferro no Brasil colonial, teve influência dos povos bantus. Esse cadinho ele era um recipiente de argila refratária que era usado para a fundição dos materiais em altas temperaturas. E agora, voltados para a influência na parte da cultura, a gente pode dar ênfase na formação linguística brasileira, que foi formada por grandes partes de palavras dessa cultura banta. Também temos exemplos na culinária, como o jiló, melancia, a galinha da Angola, nos ritmos musicais, como grandes exemplos o samba, o pagode, o maracatu, a bossa nova, nos instrumentos de percussão, nos atabaques e tambores, e nas religiões de matrizes africanas, e também temos em grande ênfase a capoeira, que é um movimento muito importante e expressivo na cultura brasileira. Aqui temos as nossas referências e agradecemos a atenção.